A paz do Senhor Jesus, bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, uma segunda-feira abençoada, começando essa semana aí na presença de Deus, que Deus dê uma semana abençoada para todos nós, que Deus abençoe vossos lares, vossas famílias e vossos trabalhos em nome de Jesus. Queridos, hoje vamos meditar na palavra de Deus, no nosso momento Bíblia, no que a palavra de Deus nos diz, no capítulo 1 de Lucas, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. A palavra do Senhor nos diz: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Repetindo, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Queridos, aqui um texto que nos ensina claramente a importância de confiar em Deus. E mais importante ainda, que só em Deus nós temos vitória, que só Deus pode realizar o impossível na minha e na tua vida. O que é que você tem esperado realizar todos esses anos? Quais os teus projetos, quais os teus sonhos? Qual é a tua aflição, qual é a tua dor? Entrega ao Senhor, confie plenamente em Deus. Já falei algumas vezes aqui, no nosso momento Bíblia, que às vezes a gente diz confiar em Deus, mas quando saímos da oração, já começamos a ligar para alguém resolver nossos problemas. Mas você não disse que confia em Deus? Por que a gente não aprendeu em confiar ainda, irmãos, no tempo de Deus? A Bíblia diz que para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, as coisas não são no nosso tempo, as coisas são no tempo de Deus. Existe um processo para as coisas serem realizadas, para as coisas acontecerem. E durante esse processo, Deus vai nos preparar, porque muitas das vezes, como diz Paulo, nós não sabemos o que pedir. Nós pedimos sem estar pronto para receber. E glória a Deus que Deus não nos dá tudo o que pedimos. Ele vai trabalhar em nós, nos preparar, nos moldar, nos capacitar, para no tempo certo, como diz em Eclesiastes, que é um tempo determinado para tudo, para nos dar aquilo que tanto desejamos e aquilo tanto que pedimos a Ele em oração. E o nosso Deus faz. Mas nós precisamos ser preparados. Existe um amigo ao qual fazíamos um culto junto, numa empresa que trabalhávamos, e ele deu um testemunho que pedia muito a Deus para ter condição para comprar um carro. Só que um dia ele disse, eu comecei a meditar e via, eu não tenho carteira de motorista. Eu moro numa cidade grande e se eu for andar aqui, o que vai acontecer? Eu andando num carro sem carteira. Eu vou arriscar ser preso, eu vou perder meu carro, vou envergonhar o nome de Deus e o nome de Deus não vai ser glorificado nisso. Vocês estão entendendo que muitas das vezes nós estamos pedindo, não sabemos o que pedir? Porque só quem realmente sabe o que é bom para mim e para você é o Senhor. Mas nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. O texto que meditamos semana passada, o qual diz que amar a Deus acima de todas as coisas, a sua justiça, e a das demais coisas será acrescentada, é isso, queridos. Nós precisamos aprender em Deus, Deus ser nosso socorro em primeiro lugar. Nós precisamos depositar nossa confiança em Deus, confiança total. Porque como diz em Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que nos opera. Mas nós precisamos suportar o processo. Quem não suporta o processo não vive o propósito, mas quem suporta vive. Nós precisamos suportar esse processo, o que estamos passando hoje, seja uma dor, seja uma perseguição, uma adversidade, seja uma luta, seja um trabalho para conquistar nossos sonhos, nossos objetivos, ter nossa vitória, porque no tempo certo, quando chegar, nós vamos saber valorizar, nós vamos estar prontos para receber a bênção e o nome de Deus será glorificado. Provérbios diz que a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. As bênçãos do Senhor, a palavra de Deus diz também que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, e é verdade. Mas a posse antecipada da herança no fim não será abençoada, porque eu e você queremos antecipar o processo. Então, se nós tentarmos antecipar a nossa herança, no fim não será frustração. E não é culpa de Deus, mas minha e você. Nós temos o exemplo do filho pródigo, que tentou antecipar a sua herança, ele tinha direito à herança. Mas ele tentou antecipar o processo e no fim terminou em frustração. E ele teve que voltar para a casa do pai. Então nós precisamos aprender, esperar o tempo de Deus, confiar em Deus e saber que o impossível não cabe a mim, nem a você, nem a meu pai, nem a minha mãe, meu irmão, familiar, amigos, mas cabe simplesmente e unicamente a Deus fazer. Aquilo que eu e você temos que fazer, Deus não vai fazer, porque Ele nos fez capazes para fazer. Mas aquilo que só Deus pode fazer, isso Ele vai fazer. E Ele faz, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Então, não sei o que você tem passado,
qual é a tua dor, se você está passando uma adversidade, uma perseguição, o que você necessita, quais os teus sonhos, quais os projetos. Mas se você confiar em Deus e você pedir a Deus que ajude, nos ensinar, esperar o tempo de Deus, Deus vai realizar grandes milagres e grandes bênçãos na tua vida. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Se nós não confiarmos em Deus, o impossível não se realizará na nossa vida. Para Deus nada é possível. Para Deus é possível nós se libertar do pecado, se libertarmos de nossos vícios, de nossos desejos maus. É possível realizarmos nossos sonhos. Somos capazes em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Por seu nome ser glorificado em nossas vidas. Então, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Apresenta-te diante de Deus. Apresenta-te diante de Deus. Apresenta tuas petições, tudo o que você deseja, aquilo que você está precisando, e o Senhor fará. No tempo dele tudo se realizará, o nome de Deus será glorificado, e grande será o milagre na minha e na tua vida. Que Deus abençoe sua vida, que temos uma semana abençoada, em nome de Jesus.